Olá, o Dia dos Namorados se aproxima. E você vai dar o presente para o seu namorado ou para o seu companheiro? É isso que a gente vai descobrir agora. É isso mesmo. Hoje ela que começou, ela que abriu o quadro. Estamos recebendo mais uma vez a advogada, a doutora Ediana Rocha, que hoje vai falar com a gente sobre os contratos de namoro. E durante a pandemia, nos últimos 2 anos, as pessoas foram morar juntas e aí aumentou muito a procura por esse documento que é o chamado contrato de namoro. Mas você sabe como é que isso funciona? Se não sabe, vai saber tudinho agora com a doutora Ediana. Doutora Ediana, eu queria que você começasse falando pra gente qual é a diferença, né, entre o namoro e a união estável. Sheila, a satisfação enorme estar aqui com vocês no Camaçari Notícia. Eu percebo que o Camaçari tem essa preocupação de trazer informações confiáveis para o seu público e, através dele, me conectar com as pessoas que nos assistem. Então, vamos falar hoje, eu sou Ediana Rocha, advogada atuante no direito previdenciário, e vamos falar hoje sobre esse tão polêmico contrato de namoro e união estável e as suas particularidades para o efeito prático. Sim. Tá? Então nós temos uma diferença do seguinte: a principal diferença é que a gente está voltado ao contrato de namoro para resguardar os bens. Os bens, seus bens em termos financeiros, essa é a diferença. Certo. Já na união estável, o que você tem? Você tem uma intenção de construir aquela família. Então temos a principal diferença fica nos bens para resguardar no contrato de namoro, e a união estável você fica no quê? Você fica na constituição do familiar. Sim. Certo? É aquele casal que vai morar junto, mas que ele pretende constituir família, ter filhos, continuar junto, não é isso? Exatamente. Sem necessariamente casar no papel. Exatamente. Nós temos uma mudança muito grande nesse. Antes nós tínhamos o casamento. Sim. E aí, com o passar do tempo, nós passamos a ter a união estável, que hoje é regulamentada pelo Código Civil, tá? E está pelas nossas jurisprudência. E também, com a pandemia, surgiu, já existia, mas surgiu maior com a pandemia, foi o contrato de namoro. Sim. Porque muitas pessoas, muitos casais, por questões até financeiro, decidiram fazer o quê? Morar juntos. Isso. Dividir despesas. É. Só que aquele não tinha intenção de construir a família, a intenção era o quê? Financeira. Isso. Então fizemos o quê? Muitos casais decidiram morar juntos para dividir essa despesa, então automaticamente criou-se, está sendo muito usual hoje em dia, o contrato de namoro, que você pode determinar várias cláusulas. Pronto. Então vamos falar, né? Como é que as pessoas podem fazer esse contrato e como é que ele funciona, quais são as cláusulas, por favor, explique pra gente. Praticamente assim. A gente também pode usar também no intercâmbio, tá? Porque muitas pessoas viajam. Sim. Tá? E aí você também pode usar esse contrato de namoro para resguardar o seu patrimônio. O que vocês podem fazer? É um contrato que ele pode ser particular entre o casal ou pode ser público, para dar publicidade desse contrato para atingir mais pessoas. Sim. Nós temos algumas cláusulas que a gente pode, como é um acordo entre o casal, você pode redigir várias cláusulas nesse contrato. Os principais, né? Vamos citar aqui os principais. É o início desse relacionamento, é a questão financeira da dependência econômica, que não vai existir a dependência econômica, tá? O importante é você colocar um regime de bens, porque se esse contrato, ele por acaso for discutido, por algum motivo for discutido no futuro, colocar um regime de bens, já colocar nesse contrato, tá? E você também pode colocar nesse contrato a questão de que você pode, se vocês quiserem, se o casal quiser, transformar em união estável depois, né? Fazer um contrato de união estável e até mesmo um casamento. Já é um princípio, né? E uma coisa que eu busquei sobre essa leitura, eu falei, nossa, como vão surgindo, o mundo vai mudando e vão surgindo várias nomenclaturas, né? Surgiu agora que tem até um projeto de lei que fará a família multiespécie. Por que isso? É a família, justamente, que pode constar nesse contrato de namoro,
sobre os animais. Olha que interessante. É sempre uma dúvida, né, que as pessoas têm, e os pets. Aí às vezes quando separa, quem fica, né, com cachorro, quem é que fica com gatinho. Então é muito legal. Eu achei a nomenclatura muito bacana, multiespécie, que aí é justamente para resguardar o direito dos animais. Para quem vai ficar. Então você pode incluir também uma cláusula no contrato do namoro. Sem dúvida. E uma outra cláusula que eu também achei interessante, que é super atual, que eu gosto de atualidade, né, de estar se atualizando, é sobre a questão da rede social. Você sabe que tem casais que tem a rede social bombada por aí. Isso. E aí você pode colocar no contrato de namoro quem vai administrar a rede social. Olha, gente, que interessante. Muito legal mesmo. E para aquele casal, doutora Ediana, que reside no mesmo imóvel, você acha que é interessante fazer esse contrato de namoro? É interessante, como a gente no início nós colocamos, é interessante porque se você não tem intenção, você está vivendo ali para dividir despesas, né? Que nós estamos vivendo de fato ainda, essa questão da pandemia nos deixou, muitas pessoas tiveram que fazer a continha para poder, né? É interessante que você faça esse contrato de namoro se você não tem intenção de construir família com essa pessoa. E tudo bem. Sim. E tudo bem, você resguarda os direitos patrimoniais. Com relação, a gente puxando aqui para o meu nicho, que é o direito do INSS, você não quer deixar essa pessoa naquele momento como dependente, porque veja bem, quando você coloca uma pessoa como seu dependente, quando você coloca uma cláusula no contrato que essa pessoa não tem dependência econômica, você já tira essa pessoa como seu dependente para fins previdenciários. Sim. Tá? E quando o casal tá com esse contrato de namoro e não tem, são solteiros, né, as pessoas são solteiras, o que acontece? Quem vai ter direito na Previdência? Quando o casal tá lá, seu namorado não tem união estável, quem vai ser os dependentes? Os filhos e os pais. Tá? E também para o direito sucessório é importante, porque você não quer que aquela pessoa tenha direito à herança. Então você vai se resguardar, você está morando para dividir a despesa, mas você não tem essa intenção de constituir essa família. Entendi. Tá? Acho que ficou bem claro. Em caso de gestação, tá lá o casal é apenas namorado, não é união estável, e a mulher engravida. Esse relacionamento passa a ser considerado união estável e é aconselhável constar essa possibilidade no contrato? Super porque, veja, a gestação, nós temos conhecimento que existem gestações que não tem, foi um namoro, nós temos gestações que ocorreram de forma que não tinha intenção, que não foi planejado. Então, se você está com aquele contrato de namoro e você quer incluir essa cláusula, você pode incluir essa cláusula também. Perfeito. Lembrando que não vai te resguardar dos seus direitos perante o seu filho. Aí não, tá? Os direitos que você tem perante o seu filho não vai resguardar, você vai colocar que não vai configurar a união estável, ok, para a sua namorada. Sim. Mas com relação aos direitos que você tem de arcar com as despesas do seu filho, aí não. Aí não tem, porque já é protegido por lei. Isso, tá já certo? É outra conversa. Já é outra conversa. Mas esse namoro, ele passa a ser considerado união estável quando a mulher é engravida, não? Não passa a ser considerado união estável. Porque ele não tem a intenção, é um namoro, como bem você colocou, não tem a intenção de constituir a família. Eu já atuei em alguns casos que era um namoro, não tinha intenção de construir a família e não virou a união, não virou uma união estável. Sim. Mas a responsabilidade dos pais continuam perante a lei resguardada para os filhos. Perfeito. Tá? E tem também uma questão que é importante a gente trazer para nossos ouvintes, é o seguinte: mesmo que você esteja ali namorando e você tem esse contrato lá, né, com essa cláusula, você tem que proteger a gestação. Nós temos um direito que protege durante a gestação a mãe, tá? A gestação, o filho que está no ventre. Então tudo isso pode buscar legalmente, tá? Perfeito. Só para terminar agora, a gente voltar nessa questão, para ficar bem claro para as pessoas. Para fazer esse contrato, como é que a pessoa faz? É através de advogado? Através de advogado, através de advogado, no cartório de notas, tá?
para você poder, você vai redigir essas cláusulas com um advogado, vai te orientar, né? E você leva um cartório de notas para você poder dar publicidade. Pronto. Tá certo? Agora acho que ficou tudo bem Porque esse tema é bem polêmico, dá vontade de muito. ficar falando dele o tempo com inteiro. certeza. Porque eu já atuei em alguns casos, não fiz aí no contrato de namoro, mas como eu atuo na união estável, na questão de união estável, tem uma questão que a gente de repente pode trazer só para fechar. Sim, por É a favor. seguinte, você pode ter união estável morando em estados diferentes, tá? Olha. Eu já trabalhei num caso que um cliente morava no Rio, o outro morava em São Paulo e a gente configurou a união estável. Sim. Então, mesmo você morando em casas diferentes, como também o namoro, tá? Você pode morar junto, olha que legal, você pode morar junto e ser namorados. Não ser união estável. Não ser união estável. É isso aí. Muito obrigada, doutora Ediana, mais uma vez. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, pessoal? Eu quero deixar um feliz dia aí dos namorados para vocês, tá? Com muito amor, muita compreensão, muita companheirismo nesse momento. Que Deus abençoe os casais aí do nosso Brasil.